Agora aberturas zenitais. Vamos lá. Mostrar um case real. Então, essa é uma consultoria que a gente fez no primeiro semestre desse ano. É uma consultoria de uma casa aqui em Florianópolis, escritório de São Paulo. Qual era o problema, né? Que geralmente quando chega aqui a gente vai resolver o problema, né? Projeto dessas arquitetas, então estava previsto que grande parte da área social da casa seria então condicionada artificialmente, mas em determinado ponto o cliente recuou, né? O ponto seria quando a parte de engenharia mecânica já estava calculando, né, toda a carga térmica que o ar-condicionado ia precisar. E considerando que é uma casa que tem um átrio no centro que conecta o subsolo, primeiro e segundo andar, essa carga térmica, bom, esse equipamento de ar-condicionado iria consumir muito, né? E como é uma casa de investimento para aluguel, o cliente achou melhor, não, vamos usar essa casa, né, com menos ar-condicionado possível, só nos quartos, e área comum não. Só que daí veio a questão, esse átrio que conectava os espaços é o conceito central do projeto, é um projeto que faz sentido com ele. Né? Ele tinha uma grande claraboia, em torno de 16 metros quadrados, né, de vidro no telhado, e sem ventilação. Né? Enfim, então fizemos uma análise na parte térmica e lumínica, e daí no próximo slide a gente pode ver. Tiveram várias estratégias, eu só estou mostrando um pedacinho, tá? Uma das questões da claraboia, então, a gente propôs. O norte aqui nessa casa está à esquerda, né, desse slide, e à direita é o sul. Então, a gente propôs o uso de brises com uma inclinação que foi cuidadosamente calculada para que a gente conseguisse ter entrada de sol no inverno, porque a entrada de sol no inverno aqui ela favorecia o segundo andar, mas também o primeiro andar, que o primeiro andar ficou bastante sombreado no inverno por conta do entorno, e a gente tinha uma parede, que até quando a gente simulou a claraboia sem as proteções, foi fantástico a gente observar o sol, né, a trajetória do sol do inverno, incidindo em uma das paredes, né, dessa casa, e justamente que através de massa térmica, então, aquele sol batendo poderia acumular um pouquinho de calor ali para ir liberando aos poucos. Então, a gente não queria perder esse potencial do inverno. Por isso que a gente achou um ângulo ideal, trabalhou com brises industrializados à esquerda, então, e à direita nós projetamos um shed. Esse shed, claro, é o famoso dente de serra que a gente fala, né? Aqui até não colocamos o detalhe, mas ainda na porção sul a gente trabalhou com aletas para trazer um pouco mais de luz ainda para dentro do espaço. Junto com isso, ainda algumas estratégias para ventilação cruzada para diminuir a carga térmica. Né? No próximo slide, a gente pode ver muito rapidamente aqui, eu vou falar em linhas muito gerais. Esse é o último pavimento, então, justamente onde está essa claraboia. A claraboia, ela ocupa toda aquela área em branco, se a gente for olhar a primeira imagem, que é onde está o átrio, a escada, né, que passa por todos os andares. Então, aqui a gente pode ver o quanto a luz é suficiente. Né? Então, no projeto básico, a claraboia exposta era suficiente, claraboia com brise, então, industrializado também, e o nosso shed projetado teve uma pequena área só que não supria ali no cantinho, mas boa parte, então, dos 3 cases, né, a gente consegue a suficiência. Mas depois, quando a gente vai avaliar um outro índice de iluminação natural, que é a parte do ASE, acho que é o próximo slide, a gente vai avaliar o seguinte, o quanto dessa luz que está entrando, né, ela tem a probabilidade de gerar ofuscamento e ganho de calor excessivo. Então, se a gente olhar, isso entra bem, é proporcional, né? A claraboia exposta, então a área em amarelo, né, as áreas são as que mais têm essa chance. Com a claraboia, no caso do brise industrializado, um pouco ainda, porque na angulação que a gente fez, como não era exatamente uma fachada norte e uma sul, então a trajetória estava um pouquinho deslocada, à tarde ainda pegava um pouquinho de sol, embora é um brise que né, a pessoa poderia automatizar e fechar quando quisesse, enfim, ou motorizar, né? Mas aqui a gente manteve fixa a angulação. E num terceiro ponto ali, em alguns momentos apenas, daí a gente teria um pouco mais de chance no caso do shed. E se a gente olhar os outros gráficos, nos outros slides, é mais para a gente comparar, não se assustem quando olhar isso, eu vou explicar.
Então, esse aqui é o ganho de energia que a gente tem naquela janela de cobertura, ali a clarabóia, né? Então, a clarabóia é toda exposta. O que significa essas manchas, tá? Esse gráfico no eixo X representa os meses do ano e no Y as horas do dia. Então, no Y, bem no meio, está o meio-dia. E janeiro, então, no eixo X, até dezembro no final. Se a gente olhar o comportamento térmico, então, do ganho de calor solar dessa abertura, a gente está ganhando bastante calor nos meses mais quentes e nos equinócios, muito menos no inverno, né? E muito concentrado aí próximo à metade da manhã e metade da tarde. Trocando, fazendo uso de outra estratégia, que é o próximo slide, a gente consegue comparar como a gente consegue trabalhar uma proteção solar de maneira seletiva, que é isso que a gente quer. Claro, onde é quente o ano inteiro, é quente o ano inteiro. Aqui a gente tem a questão do clima mais composto, né? Que é ganhar um pouco de calor solar no inverno e no verão, que é bloquear. Então, se a gente olhar esse mesmo gráfico, à esquerda a gente tem o padrão do Brise, que ele é industrializado, então a gente já vê que o verão está mais escurinho, que são as bordas deles, né, nas laterais, e esse vermelho seguindo aí ao longo do meio do ano. E no caso ali do shed projetado, a gente diminui ainda o ganho de calor solar nas bordas, que é verão, e concentra ainda mais no inverno. Então, esse gráfico é fantástico para a gente ver as diferenças. E se a gente for analisar os números, em relação à proposta base, a gente consegue uma redução de calor em uma proposta praticamente 84% e na outra 86,5%. Né? Então, é possível a gente trabalhar.